Vou dar um exemplo, no futebol. Quando a gente pensa no futebol, quantos quilômetros uma pessoa corre? Qual a velocidade média? Eu estou pensando numa análise mecânica. Você trabalhou com esporte. Trabalhei com esporte. Você teve uma experiência com o Kaká e várias experiências dentro do Esporte Clube Pinheiros. Não só com o Kaká, e pode colocar grandes atletas olímpicos aí. Por exemplo? Posso pegar aqui, eu trabalhei com o Thiago Camilo, trabalhei com o Baby, do judô. Trabalhei com o Renzo Agresta, que é do esgrima. Fernando Reis. Com o Fernando Reis. Então tive a possibilidade de trabalhar com bastante gente. E no Pinheiros você legal. executava essa função. Eu era responsável do departamento de biomecânica do esporte, que hoje sofreu uma pequena reformulação, principalmente de nome, que é chamado de análise de desempenho. Porque aí você tira um pouco esse nome de biomecânica, porque biomecânica, pessoa, caramba, assusta, tem que ser uma pessoa muito inteligente, tem que ser uma pessoa do meio da matemática. Não necessariamente, né? Tem uma distinção entre quem faz biomecânica e quem consome biomecânica. Então tirou-se um pouco isso, mas é o que o esporte hoje faz, né? Análise de desempenho, que é por análise de parâmetros mecânicos. Mas a análise de desempenho integra a fisiologia também. Então ficou generalizado. Um negócio mais generalista. Mas tem biomecânico mas lá ainda. Não tem como, né? A figura do especialista. Mas não tem como, né, Polito? Quando a gente pensa no esporte, né? Quando a gente pensa no movimento humano, não tem como nós desvincularmos uma coisa da outra. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Teve até um artigo que a gente está, na verdade já finalizou, está entre indas e vindas, que é a questão do consumo de oxigênio. Você fala, o que tem a ver o consumo de oxigênio com uma corrida, por exemplo? Né? Você vai falar assim, o que tem a ver fisiologia com a corrida? Tem tudo a ver. Né? Agora você fala, o que tem a ver a biomecânica? Um dos maiores indicadores da biomecânicos de melhora de corrida é a oscilação do centro de massa. E as pessoas falam, vou melhorar a técnica para não oscilar tanto o centro de massa. E hoje, né, existem algumas evidências que mostram que se eu conseguir ter uma otimização da oscilação do centro de massa, isso me produz um menor gasto energético. E se me produz um menor gasto energético, faz com que eu tenha uma menor demanda cardiorrespiratória. E se eu tenho menor demanda cardiorrespiratória, eu tenho maior eficiência de corrida. E hoje as pessoas então começam a pensar que a biomecânica pode estar atrelada a uma maior eficiência, ou seja, ela é determinística de uma melhor eficiência fisiológica. O que antes a gente nem pensava nisso, sei lá, 15 anos atrás, é VO2, 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 VO2. Hoje já sabe que tem, né, pelo menos uma evidência forte aí de que a análise mecânica ou o ajuste mecânico pode determinar a sua demanda fisiológica. Total. Então, assim, quando a gente pensa, e aí pode pensar para tudo, na musculação, não tem como a gente desvincular fisiologia e biomecânica. Né? Essa segmentação, ela ocorre muito no sentido mais didático da coisa. Né? Universitário. Mais didático. Você pode contar a história aí com o Kaká? Posso, acredito eu que sim. Isso foi vinculado até na mídia. Em um dado momento nós estávamos lá no laboratório. E aí chegou lá, foi um momento em que ele estava com uma dificuldade. O Brasil acho que tinha sido eliminado pela Holanda, foi na África do Sul. E aí as pessoas estavam, muitas pessoas, né, falando que ele não conseguiria mais jogar, ou teria um problema para sempre, que teria, entre aspas, acabado. Aquelas questões sensacionalistas que a gente, por muitas vezes, se depara na mídia. Muitas vezes, né? Não todas, mas muitas vezes. E aí tinha sido apresentado lá um diagnóstico de pubalgia. Lembrando, né, pubalgia, então é uma dor, uma condição clínica ali na região da sínfise púbica, onde se juntam os ossos pubis, né, os ossos do pubis, do quadril. E aquilo, a princípio, seria em função... É uma articulação... na verdade, assim, a gente fica ali próximo à zona do pecado, como eu gosto de brincar com os nossos alunos, né? Vai descendo a cicatriz umbilical, vai apertando em direção ao centro do pecado. Aí você vai chegar a uma parte que está mais durinha, que não está relacionada à parte do pecado. E que é um osso. É onde ali, teoricamente, é um cara didático, tem a junção... Muito obrigado, professor. É que por questões práticas aqui eu não vou ilustrar, né? A questão de respeito aos demais, né? As pessoas que nos assistem aqui, eu terei respeito a elas, né?
Aí você também que está assistindo não merece uma cena grotesca e bizarra como essa. Né? Fica a imaginação. Não sei o que é pior, mostrar ou imaginar, mas vamos lá. Enfim, porque você tem os ossos, né? Tem isquio e pubis. Na parte posterior nós temos ali a junção com o sacro. E a gente tem que lembrar que tem um grande problema isso aqui. Isso aqui não pode ser uma peça única. Porque senão tem um negócio chamado bebê. Que o bebê não passa se nascer assim, né? Por isso que muitas vezes as mulheres têm dor nas costas. Eu já vou chegar no cacau, não tem nada a ver com gravidez e dor nas costas. Mas o que acontece? Para que a bebê, para que na gestação possa ter essa dilatação, né? Ou aumentar um pouco esse diâmetro, né? E possa ter um parto normal, eu tenho que ter uma estrutura aqui que lhe permita essa mobilidade. E aqui nós temos um disco fibrocartilaginoso. Então, a junção dessas dessas peças ósseas, do pubis direito e esquerdo, ele se dá por intermédio de uma estrutura fibrocartilaginosa. É uma articulação cartilaginosa. Salvo engano, isso acometeu o Guga também. Também acometeu o Guga. Porque o que acaba acontecendo, né? Pessoas que têm movimento predominante de uma das pernas, elas começam a produzir antiversão e retroversão assimétrica. Né? Então, quando eu penso, sei lá, vou fazer um agachamento, vou fazer um sentar e levantar da cadeira, vou fazer o frog, o exercício sapinho, meu quadril tá indo por completo, né? Isso a gente já se sabe, e o Gustavo Zorzi também apontou aqui também nas seus apontamentos. É um movimento natural. O grande problema é quando a gente começa a colocar um para frente e outro para trás, de forma assíncrona. E aí você começa a produzir esse desequilíbrio. E aí no momento que eu tenho esse desequilíbrio, eu começo a sobrecarregar essa estrutura fibrocartilaginosa, que é como se fosse um disquinho, igual a gente tem na hernia de disco. Né? Só para que as pessoas consigam entender. Que está aqui no meio. Então se ela está desalinhada, eu começo a ter uma sobrecarga não adequada na região. E aí mais uma vez a gente pensa, não é que aumentou a carga, não. A carga simplesmente passou a ser aplicada de uma forma inadequada. Então esse é um outro mito. O aumento da carga, me machuquei porque eu treino pesado. Não, você me machucou porque você foi burro. Você fez algum exercício que não devia ter feito. Você fez alguma coisa que não devia. É pesado isso que eu vou falar agora, mas é verdade. E assim, se seu aluno se machucou, tem duas fontes de causa. Você e você. Como assim você e você? Bom, você, que não explicou para o seu aluno, ou não o convenceu, não tinha argumento suficiente para lhe convencer a não fazer o exercício de outro jeito, a não ser daquele que você estava orientando. Então a culpa foi sua, que você não teve argumento para falar que não funcionava daquele jeito. Ou foi você também, porque simplesmente virou as costas e deixou o cara fazer do jeito que ele queria, ele se machucou. Né? Mas enfim, ele tinha lá movimentos, né, chutava muito com uma perna só, né? Conseguia, obviamente, fazer chutes com outra e tal, mas tinha um hemicorpo dominante, todos nós temos. E aquilo foi gerando, a princípio, essa era a teoria que a gente via, né? Pelo menos na mídia. Que tinha um problema crônico, que não ia pra sarar, não tinha como e tal, não sei o quê. Bom, em dado momento, ele foi lá no laboratório com a gente. E aí nós utilizamos análise da eletromiografia, cinemática, dinamometria, antropometria, 4 métodos de investigação. Falando, não, vamos ver o que está acontecendo. E aí percebemos que o que estava acontecendo é que ele tinha um aumento de valgo dinâmico em uma das pernas. Então, como ele tinha um aumento de valgo dinâmico em uma das pernas... Valgo é para dentro. Valgo é para dentro. Assim, lembre-se, quem tem valgo não cavalga. Eu lembro desse exemplo, é velho, hein? Da minha época. Quem tem valgo não cavalga. Eu aprendi assim. Quem tem valgo não cavalga. Então, quando ele realizava alguns dos movimentos, ele tinha um pouquinho mais, tinha um valgismo dinâmico em uma das pernas. E aí começam os movimentos compensatórios. Na intenção de não sobrecarregar o joelho, começava a ter movimento compensatório de quadril. Coxo femoral, né? Na verdade, coxo femoral e quadril são coisas diferentes, né? Mas fêmuro acetabular, cabeça do fêmur com acetábulo. Começava a produzir desequilíbrio ali. Começa a produzir um aumento de rotação interna. E aí você começa a produzir movimentos atípicos da pelve. Lado direito e lado esquerdo. E aquilo vai sobrecarregando. Então o problema dele não era no pubis. O problema era mais no
joelho. Razão pela qual, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que ele foi lá e operou o joelho. E aí ele foi, operou o joelho, fez o tratamento, veio para o Brasil, fez todo o processo de reabilitação aqui, fez uma reavaliação e aí falou, bom, beleza, então tá ok, agora tá dentro daquilo que seria esperado, toca o barco. E aí ele voltou. Ou seja, a biomecânica ajudou o Kaká. Hã? A biomecânica ajudou o Kaká. Ajudou o Kaká, sem dúvida nenhuma. Ajudou nesse diagnóstico do que precisava ser feito. Você falou do assoalho pélvico, da pelve. Existem diferenças anatômicas ligeiras entre a masculina e a feminina. Uhum. O que isso interfere no treinamento para glúteo, por exemplo? Olha, Polito, a principal condição que a gente tem que pensar, comparando, né, homem e mulher, é que proporcionalmente as mulheres têm um quadril um pouco mais largo. Eu acho que as consequências não são nem tanto pro glúteo. Quer dizer, depende da forma que você prescreve o treinamento pro glúteo. Porque essa é uma outra questão. Treinamento para glúteo, qual? Ah, o da mulher, sim. Qual? Porque nós temos 3. Qual glúteo? Glúteo. Máximo, médio ou mínimo? O máximo, vai. Porque o máximo, a gente vai pensar no máximo. Qual que é a função do máximo? Extensão de coxa femoral. Bom, se eu for pensar na proporção quadril, membros inferiores, né? As mulheres tendem a ter um pouquinho mais largo. Só que isso vai fazer com que as mulheres tenham as coxas voltadas um pouquinho mais para frente, para dentro. Então isso tende a aumentar o valgo. Na hora que vai fazer a extensão, o que interfere o valgo? Nada. Nada. Agora você fala, bom, então o treino de glúteo máximo para o homem ou para a mulher tem que ser diferente? Pensando no glúteo máximo? Não vejo por quê. Agora, se nós pensarmos no glúteo médio e no mínimo, aí eu falo que sim. Por quê? Se eu tenho as coxas, né? A mulher normalmente ela tem o fêmur um pouquinho mais para dentro. Se ela tem um pouquinho mais para dentro, se ela tiver rotação, se ela fizer um pouquinho de rotação interna do fêmur, pode ser muito mais prejudicial do que para o homem. Principalmente na articulação patelofemoral. Porque já é um pouquinho para dentro, né? Vamos pensar assim, ó. Tá aqui a tíbia. O fêmur tá aqui em cima. Na hora que roda o fêmur, a patela não vai rodar junto, porque ela tá presa na tuberosidade da tíbia. Então, se o fêmur vai rodar, ele vai desgastar a cartilagem patelofemoral. Então, se o homem já tem mais alinhado... Pelo amor de Deus, hein, cara? Isso aqui não é nenhuma questão de machismo, feminismo. Pelo amor, é uma questão biológica. Calma, Marcelzinho, calma. Porque hoje em dia, é assim... Calma, é que hoje em dia, assim, hoje em dia não se pode falar nada, mas a gente ouve cada coisa, não é? Calma, a gente... Então, assim, é biológico. Então, pelo amor de Deus. Não, senão entra a questão de transgênero no esporte. Aí a coisa... Enfim, vamos lá. Como que faz o glúteo borboleta? Não, calma aí. Vamos por partes. Vamos por partes. Começa, glúteo borboleta, glúteo pampuma. Aí você fala, qual que é o glúteo pampuma? Aí a pessoa se joga no chão e sai fazendo. Você fala, não, eu não sei. Eu tenho deficiência visual, eu não sei, que me panturrilha explica. bisnaguinha. A pessoa não tem ideia do que é o gêmeos. Você, qual que é o gêmeos? A pessoa começa a ficar na ponta do pé. Você fala, filho, o gêmeos tá no glúteo, tá no quadril. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. A pessoa não sabe onde tá o músculo, quer prescrever o exercício. Mas vamos lá. Então, as pequenas rotações internas de fêmur, por uma alteração da proporção do quadril, frente, por exemplo, o ombro, faz com que essas pequenas rotações... Perdão, deixa eu recapitular. As pequenas rotações de fêmur para a mulher podem ser mais deletérias do que para os homens em função dessa proporção alterada de quadril. As mulheres proporcionalmente têm um quadril maior. Então, se a gente for pensar num programa de treinamento, embora socialmente, por um padrão estético, se valorize muito o glúteo máximo, funcionalmente tem que se pensar muito no glúteo médio. E aí sim a gente tem que pensar numa distinção entre homens e mulheres. E aí a gente poderia colocar os homens talvez não precisem tanto do glúteo médio quanto as mulheres, por uma condição anatômica. Não significa que os homens também não tenham que treinar o glúteo médio. Sabe por quê? Vou aproveitar e vou juntar com o caso que você me perguntou do Kaká. Qual que era o problema do Kaká? O problema é que tinha um valgo dinâmico maior. E o glúteo médio estabilizaria então, o glúteo médio ele faz rotação externa.
Ele daria Então, uma segurada. Exatamente. Se o glúteo externo faz uma contração girando para fora, na hora que faz descarga de peso, joga um pouquinho para dentro, acabou de guerra. Cada um puxando para um lado, com a mesma força, não vai acontecer nada. Agora, se o glúteo médio não trabalha legal, ferrou. Então, em tese, as mulheres se favoreceriam, assim como os homens, mas enfim, do glúteo médio para uma estabilização dessa rotação Exatamente. interna, E que aí, já melhor é mais... controle da sobrecarga patelofemoral. Que é, por sinal, o que mais as pessoas têm que se preocupar no joelho, a sobrecarga, e as pessoas também se preocupam muito mais com a sobrecarga tíbio-femoral. Ou seja, as pessoas estão muito preocupadas com a força entre tíbio e fêmur, o tal do impacto, sendo que a maior porrada está acontecendo aqui, ó, entre fêmur e patela. Você conseguiria citar os 5 exercícios com maior ativação de glúteo? Poderia, mas não acho producente. Por uma questão bastante simples. Não necessariamente o maior recrutamento muscular significa que o exercício é melhor. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho um exercício, sei lá, elevação pélvica. A elevação pélvica tem 98% do máximo. Beleza. E pistol? O pistol tem 46%. Pouco, então só vou fazer elevação pélvica. Só que a gente tem que pensar na questão da saúde, e a literatura aponta muito bem isso, que pouco importa quanto é que esse músculo vai trabalhar. O que vale hoje não é a quantidade não é a magnitude do recrutamento muscular. Não é a magnitude, a intensidade em que esse músculo vai trabalhar, mas sim quando é que esse músculo vai trabalhar. Isso se eu estou pensando em saúde. Ok? E aqui a gente está pensando em glúteo médio, primeiro momento. Então é assim, ficar mais fácil para a gente ter um exemplo aqui. Imagina que você tem uma pessoa, cabo de guerra, 2 crianças. Tem uma criança aqui puxando com 10 de força e essa outra pessoa aqui, essa outra criança com 1 de força. Tem um desequilíbrio, não tem? Sim. Essa criança vai vir, o cabo de guerra vai mais para a direita. Beleza. Tem 10 e tem 1. Essa aqui agora tem 100 e essa aqui tem 10. Tem desequilíbrio, não tem? Continua com a mesma coisa, não é? E se essa aqui tiver 2 e essa aqui tiver 2? Equilíbrio. Equilíbrio. Para que lado vai? Nenhum. Quem é mais forte? Esse 10 e 100 ou 2 e 2? Um anula o outro. Então, o que a literatura mostra bem pra gente é que não importa o quanto seu músculo é forte. O que importa é como esses músculos contraem na hora de produzir a estabilização. E isso é uma outra questão que a gente tem que pensar sempre no conceito. Lembra que eu falei que sou chato em muitas coisas? No conceito mais ainda. Porque assim, as pessoas sempre falam assim, não, para melhorar ou para diminuir o risco de ter algum problema articular, você tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Fortalecimento nos sinaliza uma adaptação de uma capacidade física. Qual? O pessoal fala, fortalecimento, força. Não é? Sabe quando tem relação entre força e lesão? Quase zero. Vamos falar zero rosca, porque certamente alguém vai mostrar algum artigo que fala que tem. Mas se a gente pensar de uma forma geral, a literatura não fala, olha, faça um ajuste na sua magnitude de produção de força para você reduzir o dano. Não. O que a literatura mostra para mim é assim, olha, faça um ajuste coordenativo dos músculos para produzir a estabilização articular. Para que se você conseguir isso, você consiga ter um bom gerenciamento de carga e, por consequência, um menor risco de lesão. Por aquilo que eu falei, o que importa não é a quantidade de carga. O que importa é a forma com que você aplica essa carga. Se você tiver uma grande carga aplicada de forma ok, sua articulação vai dar risada. Vai falar, puxa, muito obrigado. Sua articulação adora carga. Osso ama sobrecarga. Cartilagem ama sobrecarga. Ligamento ama sobrecarga. Assim como o músculo. Se você quer melhorar seu músculo, você faz o quê? Deita na cama ou vai treinar? Vai treinar. Vai treinar. Por quê? Porque você aumentou a intensidade ou diminuiu? Aumentou. Então, se você aumentou a intensidade, seu tecido biológico responde, princípio de adaptação geral, não é nem do treinamento, fazendo com que o tecido ficasse mais forte. Faz sentido, não faz? Sim. O que vai acontecer com o tecido tendíneo? Vai ficar mais forte. O que vai acontecer com o ligamento? Vai ficar mais forte. O que acontece com o osso? Mais forte.
E aí a gente já começa a ponderar, poxa, então se o osso vai ficar mais forte quando eu dou carga, por que as pessoas que têm problema tiram carga?